Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu confesso pra você que me bateu até um nervosismo, porque as garotas de peso que a gente vai ter aqui hoje, gente, elas são maravilhosas. A doutora Thaís não conheço pessoalmente. A Lari, minha amiga de sempre, de podcast. Oi, Mari. Olá, amiga, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo maravilha. Vamos chamar a doutora Thaís? Vamos. Deixa eu só ver aqui que a doutora Nathalie me mandou um áudio, mas agora eu não vou conseguir ouvir. Mas eu acho que ela tá um pouquinho atrasada, mas em breve ela deve entrar. Não, perfeito. Doutora Thaís, se acaso você já estiver na live e solicitar aqui para participar, eu já aceito e também já te chamei, né? Gente, hoje a gente tem só mulher boa aqui, hein? Ai, é verdade. Sou suspeita, a gente só chamou mulheres maravilhosas esse mês Já. aqui. Verdade, Mas a gente é suspeita para falar, né? hoje, doutora Nathalie, doutora Thaís, que é minha amiga pessoal. Então, estou muito feliz de recebê-las aqui, são maravilhosas. A doutora, a Nath, ela é ginecologista, passou por um tratamento oncológico. E a doutora Thaís é masto também, Lari? Isso, a doutora Thais é mastologista, ela também fez mastologia aqui na Beneficência Portuguesa. Foi onde eu conheci ela. Ela já estava fazendo especialização quando eu entrei. Então ela é mais velha que eu, vamos dizer assim, dentro da especialidade. E ela é maravilhosa, sim, maravilhosa. Um dos seres humanos mais inteligentes que eu conheço. E muito humana e muito boa cirurgiã, muito boa médica. Perfeita. E para minha sorte, é minha amiga também. Que maravilhosa. Doutora Thaís, estou te chamando, mas está aparecendo uma mensagem aqui que você não está conseguindo conectar. Talvez tente fechar o Instagram, entrar de novo para que a gente tente chamar novamente, tá? Enquanto isso, vamos dando olá pro povo que está entrando aqui. A gente sempre tem alguns seguidores de guerra que sempre tá em toda live aqui participando com a gente. É verdade. Espero que a gente consiga. Deixa eu. Ô, Mari, eu acho que eu vou dar uma saidinha só para ver o que a doutora Nath me mandou. Tá. E eu já volto. Só um segundo. Enquanto isso, vou tentando chamar as nossas participantes. Entrou a Sandra, que tem o mesmo sobrenome da doutora Nath. Acho que é da família, né, Sandra? Doutora Thaís entrou. Vamos ver se a gente consegue chamar ela. Ai, mãe, que legal! Prazer em conhecer você, hein? Super prazer. Sua filha é incrível, maravilhosa. Ó, a Lari entrou de novo. Pronto, amiga. Ainda não consegui chamar a doutora Thaís. Doutora Thaís, tenta solicitar para participar que eu aceito. Porque o da Lari, ela sempre solicita e dá super certo. A Nath falou isso mesmo, que vai esperar. Vai demorar só uns 5 minutinhos que ela tá guardando o carro, mas ela já Sem entra. problema, sem problema. A gente espera. Por algum motivo, a doutora Thaís não está conseguindo entrar. Nosso Instagram sempre boicota a gente em alguma coisa.
coisa, gente. Pois é. Mas você conseguiu chamar ela? Então, estou solicitando para que ela participe com a gente, mas está dando que ela não consegue participar. Se você solicitar aqui para participar, doutora, eu já aceito aqui. Vejam se ela está seguindo vocês. Tá, você está seguindo a gente? Segue o Instagram do podcast? Deixa eu mandar. Ela tá. E quando pede para ela participar, não dá certo. Não. Acontece que tá dizendo que ela não consegue aceitar o convite. Isso, doutora Thaís, pelo celular é mais fácil ainda. Eu acho que pelo celular a gente consegue, viu? Ué. Pode ser por isso, Bru, porque eu tento iniciar a live pelo notebook, não consigo, não. Aparece só como ao vivo e aí, enfim, não dá. Live pelo notebook não dá. Deve ser. Agora sim, doutora Thaís. Deixa eu aceitar aqui. Ah lá. E boa noite. Desculpa. Imagina. Oi, tá. Oi, tudo bem, meninas? Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Acho que você não conheceu a Mari ainda. Não, pessoalmente não. Eu já ouvi falar muito dela, muito bem. Idem, então, idem. Parece que eu já te conheço de tão bem que já ouvi falar tanto pela Lari, tanto pela doutora Nath, viu? Foi mesmo. As duas são amigonas minhas, né? Então são meio suspeitas pra falar de mim. Você sabe que, né, a gente convidou a Nath e a gente não sabia dessa ligação. Foi uma surpresa pra gente quando ficamos sabendo disso. Sim, pois é. Nossa, ela é super amiga minha. Eu fiz residência junto com ela. A gente viveu 3 anos juntas lá em Ribeirão, super próximas. E aí, de repente, vocês entraram em contato com ela, assim, sem nem saber de nada, né? Foi Nem incrível. Mundo é Tem pequeno. coisas que são muito bem feitas, muito bem planejadas. Pois é. É verdade. Então, doutora Thaís, eu vou te apresentar. A doutora Thaís é médica mastologista também, formada pela Beneficência Portuguesa junto comigo. Ela é minha R+, ou seja, ela já está um ano na minha frente quando eu entrei. E hoje é minha grande amiga também. E topou vir aqui falar com a gente, porque ela é maravilhosa, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E é isso. Aí hoje a gente vai falar sobre sexualidade, né, tá? Uhum. Mari, a gente pensou nesse tema justamente porque é um assunto que a doutora Nath também domina, né, tá? Que ela tem especialidade nessa especialização nessa área. E vai ser super legal porque ela também teve câncer de mama, passou por tudo isso, tem essa visão dela como ginecologista. Oi! Boa Olá! noite. E aí, Nath? Tudo bem, galera? Tudo O bem, time meninas? completo. Tava falando bem de você aqui, Nath, falando que
Você também é ginecologista e tem essa especialidade em sexualidade, que a Thaís já me contou. E aí a gente conversando, a gente achou que ia ser um assunto super legal, porque a gente sabe o quanto o câncer de mama pode influenciar nessa questão da sexualidade para a mulher. É verdade. E vai ser super, super legal ter você aqui para falar com a gente. Então, estamos com um time de peso aqui hoje. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Obrigada a vocês. Bom, eu vou começar perguntando então para a doutora Thaís, para ela explicar um pouquinho para a gente como o câncer de mama, na visão dela, pode influenciar nessa questão da sexualidade de uma mulher. E aí vou perguntar para a Nath quais são as abordagens que ela vê que são interessantes, né? Até pela própria experiência que ela passou e tudo mais, e com a experiência dela profissional, o que a gente tem de abordagem nessa área, assim, para mulheres com câncer de mama? Uhum. Ah, então eu acho que assim, o câncer de mama, ele causa uma disfunção sexual muito importante em toda mulher, tá? Porque o que acontece? A gente sabe através dos estudos que mais ou menos 50, 80% das mulheres que são as sobreviventes do câncer de mama, elas vão ter algum tipo de disfunção sexual. Seja ela uma mulher jovem, seja ela uma mulher mais idosa, por conta do próprio tratamento em si, né? E os efeitos hormonais do tratamento. Então, o que que acontece, assim? O que a gente consegue pensar de forma mais significativa é a questão hormonal, principalmente, né? Então, a gente sabe que a grande maioria dos cânceres de mama, eles são hormônio responsivos, né? Ou seja, a gente precisa fazer uma castração da mulher quando a gente vai fazer o tratamento. Então, a gente tem que bloquear toda aquela questão hormonal dela para que ela possa ficar protegida em relação à mama. Então, isso é o que chama mais atenção. Esse bloqueio hormonal é muito pesado para a mulher. Muito pesado para a mulher jovem, que são a maioria das minhas pacientes, né? Entre 30 40 e poucos anos são a maioria. E muito pesado também para a mulher que já é mais idosa, mas aí ela não sofre de forma tão importante. Então, essa é a principal questão. Então, o bloqueio hormonal a gente pode falar mais quais são as repercussões dele, né? O que vai causar em relação à disfunção sexual, mas isso é o mais importante. Em relação à questão de autoestima, questão psicológica da mulher, isso vai afetar muito a parte sexual. Então, a mulher ela vai fazer a cirurgia e aí ela pode fazer uma reconstrução, pode ficar bonita, pode ficar legal, mas ela sempre vai sentir que ela tá estranha, pode ser que ela se sinta mutilada, a autoestima dela não vai estar legal nesse primeiro momento de cirurgia, vai ter dor, vai ter cicatriz. Então, ela vai ter muita dificuldade em namorar, em mostrar a mama, né? Mesmo que seja para um parceiro aí de longa data, uma pessoa com quem ela tem muita intimidade, ela vai ter um pouco de receio nesse primeiro momento, na grande maioria das vezes. É bem comum isso. Tem a questão também da ansiedade, tristeza, toda a questão, a carga emocional do tratamento e do diagnóstico influencia muito, né? Então, porque o nosso psicológico está muito envolvido com a questão sexual, né? Então, se o nosso psicológico não tá bom, a nossa vida sexual também não vai estar boa. Então, e outros efeitos de tratamento também. Então, por exemplo, fase de quimioterapia, imunoterapia, terapias anti-HER2, são fases de tratamento muito difíceis, medicações muito tóxicas, muito pesadas. Então, a pessoa vai se sentir muito cansada, vai se sentir fadigada, não vai ter aquela questão de energia para poder ter uma relação sexual tranquila, não vai ter aquele desejo, ter libido, né? Tudo muda na vida da pessoa. Então, eu acho que o principal seria isso, né? A questão da mutilação da cirurgia, questão psicológica, que influencia demais, e o bloqueio hormonal, que é uma questão fisiológica, né? Então, natural que a gente tenha uma disfunção sexual por conta desse bloqueio de hormônios no nosso corpo. São muitos fatores, né, tá, né, Nath? Todos associados. E eu acho que tem também essa questão da autoimagem, como a Tá falou, que num primeiro momento é muito difícil, né? Até a pessoa ir se adaptando com aquela nova imagem corporal dela e se entendendo nesse novo corpo, nessa nova vida, né? Que é até como que a Nath falou com a gente no podcast. Quando a gente termina o tratamento, quando vocês terminam o tratamento, vocês são outras pessoas, né? Não tem mais como viver a vida de antes, sendo que depois de tudo isso a gente é transformado pelo tratamento, né?
Como que É você vê, difícil. Nath? Olha, eu acho que eu até cheguei a falar para vocês no podcast que parece que eu morri no dia 29 de janeiro e nasceu uma outra Nath no dia 30, que foi quando eu tive o diagnóstico, porque tudo muda. E muitas vezes, falando da parte sexual, não só de sexual, da relação sexual em si, que nem a Thaís estava falando, mas fica muito por trás das cortinas, não é muito falado, existe muito tabu, e fica meio que como se fosse uma coisa supérflua. E às vezes, até para os nós médicos, quando lidamos, né, aí me colocando como médica, muitas vezes a gente mesmo tem esse negócio de tipo, poxa, você está curada, dá graças a Deus que você está reclamando que você está com secura vaginal. Uhum. Eu não sei falar, né, como que era a Natália de antes, como a Natália de antes pensava, mas eu penso que talvez eu não desse a devida atenção, né? Porque, cara, a gente é muito ruim. E eu tô falando aqui para vocês, né, que nós estamos aqui com duas médicas que lidam com isso, né, que são ginecologistas acima de tudo. Vocês não têm noção. É bizarro o quanto chegou. Eu tava nas químios, imagina, fazendo um esquema super pesado da neoadjuvância. E os fogachos, por muitos dias eu falava, gente, eu faria mais 6 ciclos de químio para não ter mais fogacho. É muito ruim. A secura vaginal, gente, é de um tanto que usar calça jeans me incomodava. E é umas coisas que as pessoas não falam, incomoda, arde, dependendo do sabonete que você usa. E assim, fora todo o psicológico abalado que você tem quando você recebe a notícia. E aí, por exemplo, eu moro com o João Paulo, as coisas que ele passou comigo, você vê eu tendo uma síncope, ou eu tendo 1 milhão de diarreias, eu tendo sangramento. E ele entra comigo, ele adoeceu junto comigo, assim como toda a família, e é como deveria ser, e infelizmente não é para todo mundo. Então você já fica com essa parte mais apagada, né? Da libido e tudo mais. E aí a parte fisiológica vem assim, uma enxurrada com bloqueio. Eu não tive um tumor hormonal, né? O meu tumor lá era HER2 puro, não tinha receptor hormonal, mas eu fiz o bloqueio por conta das químios. E mesmo quem não faz o Zoladex para bloquear o ovário, grande parte das pacientes acabam tendo essa parada ovariana aí por conta da químio, mesmo que depois volte a ciclar. Então, a gente está falando de um número grande de mulheres, né? Se a gente pegar aí que é quase, sei lá, 40% das mulheres aí abaixo de 50 anos. Então, mulheres que estão lá com os hormônios super altos e do nada tem essa castração. O nome é horrível, mas é esse mesmo nome. E aí, cara, é um corpo que eu não entendo, porque eu tenho dor articular, eu tenho secura vaginal, umas coisas assim que a gente não. O colágeno parece que você toma banho e ele vai pro ralo, né? Acabou, massa muscular e tudo mais. Então é um corpo que você não conhece, fora a mutilação. Quando eu me vi, gente, meu resultado estético foi muito bom da mama, mas quando eu me vi no espelho a primeira vez, cara, eu mandei mensagem pra Ridânia, que é minha amiga, que também é mastologista. Falei, cara, eu tive vontade de chorar. Eu falei, que é isso? Eu tudo roxa, né? E ela, calma, vai melhorar, né, tal. Mas eu olhei assim, eu tava com raiva de mim. E a mama é um órgão ali sexual nosso, né? Tem muito da sensualidade, da sexualidade. É uma zona erógena importante para a mulher. Então não é simplesmente assim, você se livrou do câncer, né? Então, muitas vezes, ao ser tocada na mama, me remetia ao câncer, né? Me dava vontade de chorar. Então, além dessa parte psicológica, tem a parte física, a parte biológica, que é muito difícil você colocar mulheres. E tem mulheres com tumores hormonais que ficam anos e anos sob bloqueio, e elas têm que realmente se acostumar com essa nova realidade. E a gente tem estratégias, né, que a gente pode falar aqui, mas que é muito pouco falado, a gente não tem abertura para isso, né? Então, é muito difícil e assim, acho que 100% das pacientes em câncer de mama, elas passam por isso, ou pelo menos por algum período, né?
do tratamento passam por isso. Então a gente precisa falar mesmo, e nós, assim, aí, como médicas, temos que validar essa Validar. queixa da paciente, né? Nath, e ainda mais, né? Você que trabalha com sexualidade, a gente teve contato com abordagem de sexualidade da mulher, a gente já sabe o quanto é difícil para uma mulher abordar sua sexualidade mesmo sem nada, né? Quando é Mesmo difícil a gente falar sobre tendo uma isso, doença. quando é difícil uma mulher chegar ao orgasmo ou falar sobre sexualidade mesmo, quantas mulheres não vivem a vida sexual mesmo, né? E aí vem esse monte de coisas somado a isso, que já é difícil pra gente, vem esse monte de boom fisiológico, emocional, e aí que realmente vai tudo por água abaixo mesmo, né? Então a gente tem que também, eu acho que talvez se acolher um pouco nesse sentido de tá tudo bem, deixar isso um pouco assim de lado em algum momento, durante o tratamento, tudo. Calma, e aí, conforme for passando e você se adaptando, se conhecendo melhor nesse novo corpo, nessa nova vida e tentando reintroduzir essa questão, né? E pensando nas estratégias que a gente tem, enfim, exercício físico, laser. E aí eu queria perguntar para a Thaís quais estratégias assim que ela usa nas pacientes dela. Tanto durante o tratamento, como depois, passando mesmo no segmento, e o que ela tem usado para ajudar nessas queixas de fogacho, de perda de libido, de ressecamento vaginal. Aham. Primeiro, eu queria comentar o que a Nath falou, né, da gente acabar negligenciando essa questão aí da vida sexual durante as consultas, né? Igual a Nath falou, então, tem a questão do tabu, então a paciente fica com vergonha de falar, ela acha que não é uma prioridade, que não é o momento, tem vergonha. E às vezes o médico acaba esquecendo, porque realmente ele tá focando ali no que é prioridade naquele momento. É muita informação para a paciente, é muita coisa na cabeça dela. Então, ele precisa passar, assim, cada consulta aos pouquinhos para a pessoa assimilar, entender. Então, a gente acaba deixando um pouquinho essa questão da sexualidade mais para frente no tratamento, né? Mas é super importante, a gente tem que sempre lembrar de dar abertura para as pacientes e tudo, né? Perguntar Então, ativamente, né, tá? A gente se lembrar também de perguntar ativamente para paciente isso na consulta. Porque é o que você falou, às vezes a gente está tão focado ali em saber como é que ela tá, como é que ela tá daqui, como é que ela tá disso e daquilo, e não perguntar ativamente. E a questão sexual, como que tá? Porque a paciente em si, ela vai, igual você falou, pensar isso é uma besteira, não tenho o que falar sobre isso agora, E né? além sim, exato. disso, né, nós mulheres, pelo instinto biológico, a gente tem uma resistência à dor e tolerar muitas vezes algo que não tá certo e que realmente deixa de lado. A gente tá tão acostumado a Assim, viver com deixar de dor, lado, né, Mari? viver com incômodo, que a gente deixa de lado, né? Então é importante o médico também ter a sensibilidade para orientar a paciente, né? Exato, de perguntar dessa abertura, né? E aí, em relação ao que a Lari comentou, quais seriam os tratamentos, né? O que que eu geralmente prescrevo? A Nath comentou da secura vaginal, isso é super importante. Então, é uma queixa muito frequente. Não é só questão de ter dor na relação, é questão de não conseguir caminhar, não conseguir fazer exercício, ter aquele incômodo o tempo todo, igual a Nath comentou, não conseguir usar calça jeans, é uma coisa que incomoda a vida inteira, não é só durante o ato sexual, né? Durante penetração, vai ter dor, esse tipo de coisa. E então, em algumas mulheres até começa a desencadear infecções urinárias de repetição, a mucosa muito atrofiada. Então, é uma questão muito importante. Nos casos das pacientes que já tiveram câncer de mama, a gente nunca vai poder usar, nunca mais, nenhum hormônio. Então, a gente não vai poder usar cremes vaginais à base de estrogênio, que é o que mais melhora a secura vaginal. Só que a gente tem várias outras alternativas super válidas, importantes, que são bem validadas em ensaios clínicos, em estudos mesmo, tá? Que são, por exemplo, os hidratantes vaginais. A grande maioria deles são à base de ácido hialurônico. Então, ele vai estimular ali aquela mucosa a ficar mais hidratada de forma aí contínua, consistente. A pessoa tem que usar aí 3 vezes por semana, mais ou menos. A longo prazo melhora bastante. A gente tem também o laser vaginal nas pacientes que são refratárias.
a esse tipo de tratamento com gel, com creme hidratante. O laser é muito, muito bom porque ele vai realmente estimular o colágeno ali e a gente vai ter resultados muito bons, consistentes. Só que é uma alternativa um pouco mais cara e que a gente tem que fazer geralmente umas 3 sessões. E a gente vai ter que repetir aí entre 1 ano, 2 anos, para a gente continuar tendo esse benefício. Além disso, o que a gente tem também são alternativas interessantes, né? De, por exemplo, gel de ocitocina, que é uma coisa assim que o pessoal às vezes pensa que é meio doideira, né? Que a gente até comentou no nosso grupo outro dia, né, Nath? Verdade. Que o pessoal falou, gente, eu nunca ouvi falar disso, mas tem estudos que mostram que se a gente manipular gel de ocitocina, a ocitocina, aquele hormônio que a gente tem na gravidez, né, que está relacionado é o hormônio do amor, a gente manipula isso, 400 unidades em gel, e a gente aplica semanal. E os estudos mostram que isso melhora de forma muito importante a dor, o ressecamento, a dificuldade para ter penetração e tudo mais, né? Então, isso é bem legal. Então, o ressecamento vaginal é o que mais chama atenção, né? Como que a Uhum. gente deve tratar. O que a Nath comentou também de fogacho, né? Aquelas ondas de calor insuportáveis. Então, você começa a passar mal de calor, ficar toda vermelha, ficar incomodada, suar, não consegue dormir direito. Isso tudo é muito, muito ruim. Atrapalha a qualidade de vida e é claro que vai atrapalhar a vida sexual. Então, o que que a gente pode fazer em relação a ondas de calor? A gente tem medicações que a gente usa até para incontinência urinária, que são a oxibutinina, por exemplo, a gente pode usar com bom efeito. Medicações que são antidepressivos, ansiolíticos, que a gente usa. Então, medicações como venlafaxina, a gente pode usar para conseguir esse efeito de bloqueio dessas ondas de calor, desses fogachos, né? Então, são todas alternativas não hormonais que vão melhorar muito essa parte, né? Essa parte principal. Legal. Então tem essas alternativas, né? De medicações não hormonais, os antidepressivos e tudo, como a Tá falou, e tem tem a questão do gel vaginal, hidratante vaginal, tudo, e estimular a atividade física, né, tá? Também é uma coisa que parece óbvia, mas é sempre importante, principalmente a atividade física aeróbica e mais no final da tarde, assim, quando vem essas ondas de fogacho. Então, a gente tentar orientar bem mais, né, essas ondas de fogacho. Então, tentar orientar os pacientes todas essas alternativas e também essa questão das ondas da atividade física. E acho que, sem dúvida nenhuma, né, Mari, associar também a questão de terapia e acompanhamento psicológico para que a paciente possa também começar a se desenvolver para voltar para essa questão sexual, né, Nath? Olha, eu faço terapia faz muitos anos, né? Eu ia até falar para ela mesmo da importância que teve para mim. E por incrível que pareça, gente, eu sou médica, mas eu me coloco 100% no lugar de paciente, né? Nos meus cuidados. Mas a primeira pessoa que veio perguntar para mim da minha vida sexual foi a minha psicóloga. Não foram meus médicos, não foi o oncologista, não foi os meus colegas mastologistas. Na verdade, a única pessoa que perguntou. E aí eu falei, que bom que você perguntou, porque eu queria abrir essa porta mesmo, porque a gente fica falando de outras coisas. E aí ela me fez olhar para esse lado também, né? Porque a gente vai deixando meio de lado, assim. E como foi bom, né, conversar com ela sobre isso, a gente fala muito na sexualidade, independentemente de ter tratamento oncológico ou não, sobre a intimidade que você tem com a parceria, né? Então, eu nunca fui tão íntima do João Paulo quanto agora, né? Porque a gente cria laços e intimidade de outras formas também. E isso, num futuro, agora que eu tô tentando resgatar um pouco da Natália sem o câncer, né? Me ajuda, né, agora, porque se você já não tá de bem com a pessoa, o casamento, o relacionamento já não tá legal, é muito difícil a gente virar a cabeça para isso e ter uma relação sexual saudável, independentemente de bloqueio hormonal, sem pensar na parte biológica, né, Então, Sim. Importante Exatamente essa isso. questão de terapia comportamental, né? O parceiro tá envolvido no tratamento.
Isso é super importante. Eu li até alguns trabalhos, inclusive a gente tem uma psico-oncologista que é maravilhosa, a Lívia, né, Lari? Sim, verdade. Tem a Lívia A que gente tem uma fazia acompanhamento com a psico-oncologista que gente. nossa, que ela é sensacional. Ela ensinou a gente durante a residência. Ela até foi um pouco nossa psicóloga durante a residência e tudo mais. E ela é especializada nessa parte. Então, um dia eu fiz uma live com ela e ela, assim, ela é super estudiosa, tudo. E ela me mostrou vários trabalhos que mostram sobre a terapia comportamental, né? Como que o parceiro estando lá e ajudando a combater assim a doença em si, como que isso foi importante para eles retornarem à intimidade, né? Para o casal voltar a ter aquela intimidade, ou até melhor, né? No seu caso, Nath, do que era antes, inclusive, os dois se conhecerem mais. E eles falam muito nessa questão da terapia comportamental, que às vezes a mulher vai estar um pouco arredia, né? Então, assim, ela não quer que toque na mama, porque é uma região que está sensível, que gera dor, gera angústia. Ela não quer que mexa naquela região vaginal porque tá com ressecamento, ela não quer ter penetração. Só que eles falam muito da questão das carícias, né? Então, assim, como que é legal se eles começarem a fazer carícias que são prazerosas para os dois e que não precisam necessariamente envolver um ato sexual em si, né? E que isso vai retomando a intimidade até que no momento que ela tá bem, que ela tá segura, eles começam a voltar a ter uma vida sexual normal, assim. Isso é bem legal. É É se tudo um processo, descobrir, né? né, gente? Se redescobrir, exatamente. É um processo, né? Um Uhum. processo de retomada, né? Depois de tudo isso, enfim. E Nath, e você nessa questão, mais agora nessa abordagem sua de sexualidade, quais são as orientações que você daria, assim, de para um paciente que teve câncer de mama e quais, vamos dizer assim, abordagens que poderiam ser colocadas ali para tentar ir retomando essa questão e Tá. Primeira coisa, a Thaís já falou, grande parte das estratégias que a gente tem para a gente sanar essa parte assim, física, né? Fisiológica mesmo, uhum. do que está acontecendo, né? Jogar limpo com a paciente, né? A gente ter essa abertura, dar essa abertura, vocês darem essa abertura para a gente poder falar sobre isso, diminui, inclusive, a chance dessa paciente abandonar o tratamento, porque tem esse problema com as pacientes mais jovens de abandono ali do tratamento adjuvante, justamente porque é muito ruim. Porque o que eu penso, que é uma coisa que é real, você fala assim, tá bom, eu tô curada. E o que sobra pra mim agora, entendeu? Porque isso faz parte da minha vida, o meu relacionamento, o meu casamento e a vida sexual, ela tem a sua relevância ali dentro do relacionamento. Muitas mulheres perdem o parceiro, né? Muitas e muitas mulheres. Então, assim, você tem que se redescobrir. Aí, de repente, você sai pra vida e você fala, mas tá bom, eu curei, agora e o que sobra? Porque, né, até então eu tava tendo cuidado e tudo mais. E agora? Né? Então, além de tudo isso que a Thaís já falou, que é importante, né? Então, a gente tem aí, não ganho nada para falar isso, o Hialofem, que é o mais conhecido, né, com ácido hialurônico, que eu sempre falo para as pacientes, não precisa nem de receita, você pode usar, independentemente de você ter relação com penetração ou não, né, para saúde íntima mesmo, para você se sentir melhor. O laser é sensacional para quem tenha essa possibilidade de fazer, porque ajuda mesmo no trofismo. Tem o gel de ocitocina, igual a Thaís falou também. Existe fisioterapia pélvica que ajuda nisso, né? Porque, gente, você vai ter uma penetração aí depois de um tempo, depois do bloqueio, parece que tá te rasgando no meio, né? Então, é horrível mesmo. Então, a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar a gente também nesse quesito. Lembrar, quando for ter relação sexual, mesmo fazendo tudo isso, precisa usar lubrificante à base de água, né? Que a gente tem KY, KMED, tem que usar, né? Ajuda bastante. Isso eu tô dizendo assim, do que a gente dá para fazer fisicamente, assim, né? Para ter uma melhor resposta. E aí, resgatar esse lado que a gente está falando, da intimidade do casal. Porque eu me vi assim por 8 meses, parece que eu saí do corpo, assim, eu tava num mundo paralelo, sabe? Sei lá, no planeta do câncer de mama.
E aí, a hora que você vai voltando para o trabalho, para as coisas, para a vida, porque o mundo te cobra isso, as pessoas te cobram isso. Fala assim, vamos lá, bem, você tá curada, acabou, o cabelo tá crescendo, volta. E aí você não acha essa pessoa. Então, a terapia, eu acho que entra muito bem nesse pós-câncer, ou pós esse bloqueio e tudo mais, nesse retorno da mulher, né, à vida dela, para ela começar a se enxergar também, porque esse negócio da autoimagem, para mulheres sem o tratamento oncológico, já pega demais. Se tá uma gordurinha ali, uma gordurinha aqui, é uma coisa nossa, assim. A gente é assim, né? Então, imagina uma mulher lá com tudo, ou sem mama, ou com costurada pra cá, costurada pra lá, com uma dor aqui, com uma dor lá, careca. Eu ficava meio assim, eu falei, você tá olhando pra minha careca? Eu ficava falando pro João Paulo, assim, porque a gente fica com essas encanações, não tem como. Eu falava, você tá me imaginando de cabelo? Eu ficava perguntando pra ele assim, sabe? Porque eu achava que ele tava olhando pra mim, que ele tava olhando porque eu tava careca. Então tem essa distorção de imagem, que isso dificulta muito, a gente tem que trabalhar, tem que ser mais gentil com a gente mesmo, fazer coisas pra gente se sentir melhor, porque isso também é sobre sexualidade. Quando você se sente bem, então eu acho que assim, a academia melhora muito o fogacho, melhora mesmo, mesmo. Se eu faço, tipo, uma semana eu fiquei sem ir na academia logo que eu operei, cara, os fogachos vêm com tudo. Então, melhora, não é lorota, melhora, mas ajuda a gente a se sentir melhor. E aí eu percebi que depois que agora eu voltei com as rotinas de treino e tudo mais, eu tenho me sentido melhor comigo mesma, entendeu? Mesmo que eu não tenha 1 grama a menos de gordura ou continuo careca do mesmo jeito, mas você se sente mais bonita, e aí você começa a se botar para jogo de novo, entendeu? E aí você criar oportunidades, eu sempre falei para as pacientes, você criar oportunidades também de se reconectar com o seu parceiro, ou com você mesma, que seja, né? Sexualidade não é só sobre com outra pessoa, né? Mas você criar esse momento, né? Então, ai, eu não consigo. Gente, tem que ter um jeito. Ah, eu tenho filho, não. Então eu vou deixar meus filhos com a minha mãe e hoje eu vou jantar fora. Porque o preliminar não é só sobre carícia. A preliminar, ela começa na hora que você acorda, né? Então, é um carinho, mandar mensagem. Cada casal vai achar um jeito ali de ir se reconectando e o parceiro conseguir enxergar a gente de novo como mulher e não como doente, né? Eu precisei muito do João, assim, muito mesmo, da parte física ali para ele ser meu chão quando o meu faltou. Mas agora também eu tenho tentado, né, resgatar esse meu lado de mulher, de esposa, né, enfim. Então, assim, eu acho que precisa disso, mas a gente gasta uma energia nossa também, né? Não é assim, eu vou tomar uma pílula de testosterona ou colocar um implante milagroso e vai ser uau. Não existe isso, né? Não existe para ninguém, tenha câncer ou não tenha, né? Então, as pessoas querem uma fórmula mirabolante. E não adianta, o nosso maior órgão sexual é o cérebro, né? Então, mesmo a gente fazendo tudo isso que a Thaís falou, da parte física, de pomada, de gel, óleo de coco, que eu passo todo dia óleo de coco depois do banho. Enfim, mesmo que você faça tudo isso, se a tua mente ali, se o teu parceiro também é um cara que, tipo, não liga pra você, não tá nem aí no seu tratamento. Cara, que vontade, que desejo você vai ter de transar com um cara desse? Não tem, né? Então não é milagre, né? Então é uma coisa que é construída e precisa estar os dois alinhados, as duas pessoas alinhadas nisso e quererem que isso aconteça, né? Com todos os cuidados mesmo. E acho que é isso, assim, né? Não é fácil, é um caminho que cada um vai ter o seu, mas que exige aí uma certa energia que a gente tem que colocar nisso, quando a gente sai da tempestade, né? É muito legal isso que você falou. É tipo assim, conhecer todas essas estratégias, né? Para depois ir conseguindo cada mulher individualmente saindo do seu casulo, né? Porque como você falou, graças a Deus o seu parceiro era super legal e vocês tiveram essa chance de se reconstruindo juntos. E até o parceiro, porque às vezes o parceiro tá com tanto cuidado com você que ele nem se sente assim sabe, de querer invadir isso, assim. Então você tendo essa intimidade para ir voltando. Mas como você bem lembrou, e é verdade, né? Muitas mulheres são abandonadas durante o tratamento.
ou são abandonadas dentro da relação. Então você já imaginou você sair de todo esse turbilhão com cicatrizes ou sem a mama, ou tendo que se entender ali com uma prótese e de repente sem cabelo, sabe? Totalmente tentando se reconstruir e aí pensar como que eu vou voltar para minha vida sexual, né? Então é ter muita paciência, amor consigo mesma, né? E devagar trabalhando todas essas estratégias que a gente está falando aqui, porque é um assunto, acho que talvez dos mais complexos que tem dentro da nossa área, é a sexualidade. Já é difícil sem ser num Sem contexto ter doença. oncológico, né? Já é difícil, muito pessoal, assim, né? E ainda mais falando de câncer de mama, eu acho que tem esse fator a mais aí, né? Pô, gente, a gente é tão nova e você perde sensibilidade muitas vezes, assim, tem gente que perde totalmente. É uma zona erógena importante para muitas mulheres. E aí você se vê, você fala, putz, eu não sinto nada. Tipo assim, minha mama parece que assim, você coloca a mão na mão, parece que é cotovelo pra mim agora, entendeu? Então, e é ruim, né? É ruim. É uma coisa assim. Eu acabo não falando muito isso, porque eu acabo expondo o João Paulo também, mas logo no comecinho, quando eu tinha feito a biópsia, eu não tinha nem começado o tratamento ainda. Depois da biópsia, começou a sair sangue pelo meu mamilo. E não tinha isso antes, não tinha descarga, mas acho que foi da biópsia, deve ter pegado um ducto ali. E eu não sabia, e eu dormi, acho que amassei o peito, e aí sujou minha roupa, assim, com sangue. Gente, mas eu fiquei neurótica com isso, né? Como se fosse mudar alguma coisa, assim, né? Mas a hora que eu vi aquilo, eu falei, mas o meu peito, né? Porque enquanto você não via, mas aquele negócio, assim, aí eu fiquei traumatizada, porque eu não conseguia nem olhar pro meu peito, eu não conseguia olhar. E um dia eu tava deitada, o João Paulo colocou o braço em cima de mim, perto da minha mama, ele tocou, assim. Mas eu comecei a chorar, me deu um negócio, assim, na hora eu comecei a chorar de soluçar. Eu lembro desse dia, aí ele falou, eu imaginei que isso poderia acontecer. E assim, eu não queria, eu segurei, eu não tava aguentando, assim, né? Porque você não quer ser grosseira, assim. E eu comecei a chorar, parece uma besteira, mas te remete a todo o processo, sabe? Então, até hoje, assim, às vezes eu falo, ainda bem que eu não tô com tanta sensibilidade, que ainda é muito recente, então qualquer coisa que me remete ali na mama, ou que bate, alguém vai, me abraça mais apertado, assim, me dá uma coisa ruim, assim, sabe? Então, eu vou ter que descobrir o meu caminho de novo, né? Na Natália nova. Cada um vai ter um jeito, né? Eu lidei com pessoas assim que conseguiram manter relações sexuais durante o tratamento, com menor intensidade, mas que conseguiram. Então, é muito variável, né? Então, mas muitas mulheres acabam tendo relação para satisfazer os parceiros, e a gente Também não é pode, péssimo. não é? Não pode julgar também essa mulher, porque a gente não sabe quais são as relações que eles têm. Às vezes tem mulher que é super dependente do parceiro, tanto financeiramente quanto não tem outra pessoa, e ela O acha que marido isso é não uma é forma nada de prendê-lo. sensível com isso, né? No seu caso, você tem o João Paulo que é super sensível, você já falou isso pra gente, mas quantos parceiros que são insensíveis em relação ao tratamento e que não estão nem aí, né, gente? Mais isso ainda na cabeça de uma paciente. Pois Sim, é. existe, né? Pessoas mais egoístas, né? Então, e Nath, uma coisa interessante que você falou, eu vou ter que descobrir o meu caminho, né? Eu acho que você já descobriu e você tá super bem no seu caminho. Eu lembro que você tinha horror a fazer exercício físico, que você era super sedentária. Você, tipo, falava, imagina, eu não vou malhar, não gosto disso. Tipo, tô cansada, tô dando plantão. E aí agora, tipo, eu vejo você malhando todo dia, tipo, você é super firme. Nossa, você tá, tipo, demais, assim. Você tá Muito. ótima, tá super na rotina. E você vê como isso te fez bem, né? Não só para diminuir dor articular, melhorar a questão, né, de fadiga, tudo, mas isso fez bem para sua vida, assim, né? Você mudou, assim, seus hábitos. Você foi construindo E um caminho todo novo, assim, diferente da Nath antiga, né?
Então, muita coisa foi mudando, isso foi muito legal. Eu vi, assim, essa mudança, né? Eu te conhecia antes. Muito. E eu tô muito orgulhosa, assim, de você em todos os sentidos, viu? Obrigada, tá? Eu também tô orgulhosa de mim. Eu acho que eu consegui fazer uma limonada mesmo, assim, sem romantizar, porque realmente eu acho que o Outubro Rosa realmente não é tão rosa assim. Não acho que ninguém é obrigado a passar pelo câncer para aprender nada, ninguém é obrigado a aprender nada com o câncer. Mas se a gente encarar a doença ali, a gente consegue extrair coisas positivas, inclusive no nosso relacionamento com outras pessoas, com os parceiros. Eu acho que eu evoluí no meu relacionamento com o João Paulo. Às vezes eu pensava assim, eu acho que o João Paulo tem isso, aquilo de defeito, esse outro, esse outro. E aí, de repente, depois que isso aconteceu, eu falei, o que eu reclamava mesmo? Qual que era o problema dele mesmo, sabe assim? Eu me peguei e falei, nossa, gente, eu ainda falei pra minha terapeuta, né? Eu falei pra ela, Rosária, o que eu reclamava mesmo? Eu fiquei em várias sessões falando do João Paulo, sabe? Você Não que ele seja a dava pessoa tanto perfeita, ou valor a que eu pequenas seja. coisas, Ele a é pequenos defeitos. Eu Ele é sei disso, você imperfeito desabafava como pra todos mim. nós. Eu sei. E você vê que isso depois não tem importância, né? Olha só como as coisas mudaram, assim, na sua vida. É Muda. entender que a nossa vida é um livro. E antes de um tratamento do câncer, seu livro ali meio que fecha e você é obrigado a escrever um novo. E aí você olha para aquele antigo, você não se identifica mais. E a parte mais difícil é você decidir quem sou eu a partir de agora. E você não precisa saber quem é você a partir de agora. Você precisa escrever a passos lentos quem é você, o que eu gosto, o que eu posso ressignificar do meu livro antigo, o que eu posso adquirir de novo como hábito novo. Começar exercício, eu também sou super contra a exercício físico. Nunca fui uma pessoa ativa. Mas hoje, ouvindo a história de vocês, eu estou tendo a oportunidade de ressignificar o meu livro, de fazer a minha história diferente da história da minha mãe, que também era super sedentária. Então, eu estou tendo uma nova chance de vida. E um dia eu cheguei mesmo para minha psicóloga e falei, olha, eu tô com o livro da minha vida aqui, eu tô lendo, é eu do passado, mas não é o eu do futuro, não é o eu do presente. E a gente tem que escrever, gente. A nossa vida, a nossa jornada. Você com o João Paulo, eu acho que vocês voltaram no início. Ele redescobrindo quem é a Nath, você redescobrindo quem é o João Paulo, redescobrindo o sexo, a sexualidade, é você se atentar à parte erógena que você nunca deu bola. Então, assim, é realmente reviver, é se reconstruir, é se ressignificar de uma forma como um todo. E quando a gente tem um parceiro para fazer isso, que nos entenda, que entenda o nosso processo, as coisas vão ficando mais leves. Não que o rosa seja rosa, cheio de purpurina e brilhos, mas as duras penas, as batalhas, a gente faz esse livro valer a pena. Gente, eu falo para a Lari, a cada live eu sinto a necessidade de mudar minha vida pela história que vocês trazem aqui para gente. Hoje mesmo passei por um geneticista, falei, não posso colocar tudo debaixo do pano e fingir que nada aconteceu. Gente, eu tô tendo a graça de ter oportunidades de mudar a minha vida, de mudar a minha história. E estou me matriculando também na academia, eu que super fui contra exercício físico. Então, gente, não fui acometida por um câncer, mas a história de vocês está fazendo mudar a minha história. Então, e a Nath, maravilhosa, incrível, sempre traz leveza em tudo que fala pra gente. É sempre um prazer conversar com a Nath, né, gente? Ai, não, eu ficaria dias aqui. A gente pode fazer uma live por semana, porque assunto tem assunto para dar com pau aqui. E sexualidade é algo que no meu perfil as meninas pedem bastante, as mulheres, assim. Porque realmente é pouco falado, é pouco abordado. Muitos médicos, oncologistas, mastologistas não dão essa abertura para paciente. Nem sempre a lógica ali nos atendimentos, principalmente via SUS ou até plano de saúde, é difícil mesmo, né? Pelo Mas é time que corrido. E teve até então. alguém que falou aqui que normalmente a pessoa vai acompanhada. Então, aí que ela realmente não se abre, porque ela é acompanhada e nem sempre ela tem
a abertura para frente. Então, mais um ponto. Também, pois é. A paciente oncológica, ela sempre vem acompanhada. É muito raro ela vir sozinha. E aí fica difícil também, né? Falar de sexualidade na frente de outra pessoa, né? Tem isso. É um bom ponto. É verdade, é verdade, é verdade. Então, mas eu acho que a gente começar a falar sobre isso já abre a cabeça um pouco das pessoas que estão assistindo ou que vão assistir a live, das pacientes que passarão por vocês três, né? Eu por mim também, porque eu também me mudei como pessoa assim também. Hoje em dia eu legitimo muito mais a paciente no climatério menopausa, porque eu vi que é pesado e que subjetivamente também é pesado, porque a mulher, assim, num geral, não só a paciente oncológica, ela é colocada assim, bom, chegou ao fim, você não presta mais, você não pode ter filho, então pronto, acabou a sua vida agora. E se a gente pensar que essa mulher vai ter pelo menos metade da vida dela na menopausa, né? Que injustiça, né? Você não ofereceu uma reposição hormonal para ela. Infelizmente, eu não, até a presente data, né? Eu não posso usar, né? Ainda tem estudos ainda que até para tumores que não têm receptor hormonal, que ainda, eu acho que no futuro ainda vai ter uma brecha aí para algumas pacientes para poder usar, mas até a presente data não. E a gente sabe que as terapias que a gente tem aí de soja, chá de amora, essas coisas assim. Fitoterápicos, não são tão Exato. eficazes. Não tem uma eficácia, né? Eu tomo desvenlafaxina, que você falou também na venlafaxina, eu tomo a desvenla. Já tem melhorado muito meus fogachos, mas é muito ruim, né? Então a gente realmente tem que legitimar essa dor, essa queixa da paciente, porque muitas vezes isso faz com que ela largue o tratamento, infelizmente, né? Então, nem todo mundo tem essa clareza que a gente tem do quanto que reduz mortalidade, a chance de recidiva e tudo mais. Essa outra parte da vida da mulher, da nossa vida, ela importa demais, porque é aquilo que eu falei, a gente sobrevive para quê? Para qual vida, entendeu? Para a Natália que tá com dor, então, tipo, eu não consigo treinar da mesma forma que eu vinha treinando. No último ano eu tava treinando já. Aí eu falei, putz, agora que eu tô treinando pra caramba, tô mais magra, vou casar. E aí, tipo, tá, e é isso, né, gente? Me perguntaram, eu falei, tá, então mesmo assim você teve câncer, então eu não vou fazer nada, vou sair lambendo corrimão na loucura. Mas não é, porque é igual você jogar na loteria, né? Os fatores de risco. Se você joga uma vez, você tem menos chance de ganhar o câncer, né? Se você joga várias vezes, se você fuma, bebe, é gordo, não faz atividade física, enfim, você vai juntando fatores de risco, né? E mesmo assim você pode ter, né? Então, é esse olhar, assim, que eu acho que a gente tem que ter para paciente, legitimar as queixas. Eu, como paciente, falando agora, né? Que a gente estude mais, veja o que. Para a gente dar, ou então para a gente orientar, falar: olha, passa com essa terapeuta sexual ou com essa ginecologista que tem uma abordagem, porque às vezes não dá no consultório, né? Pincela ali, porque às vezes a hora que você abre a brecha, você fala como a minha psicóloga fez, assim, né? Ou você lembra, né? Você fala, poxa, é verdade, eu tinha vida sexual, né? E você esquece, você fecha um pouco aquela porta. Né? Eu tava no meio das químio, uma seguidora mandou para mim assim: como que eu faço para ter relação sexual durante o tratamento da químio? Eu não respondi isso na caixinha para não ser desagradável, mas eu pensei assim, sei lá, eu não sei, entendeu? Então Você descobriu, me conta. Me conta como que é. É muito difícil, né? Então é aqui, assim, eu sou médica ginecologista, trabalhei muito com sexualidade, adoro, mas eu sou paciente também, então eu tô vivendo aí na real mesmo o que é, né? E me descobrindo, né? Como a Mari falou mesmo. E eu confesso que muitas vezes eu esqueço de realmente perguntar ativamente, dar essa brecha, apesar de eu comentar sobre isso, eu estudar sobre isso. E só que quando a gente dá, é tão legal, né? Porque assim, eu tenho muita paciente jovem, né? E essa é uma questão muito importante para jovem. E aí, esses dias, uma paciente minha muito querida, ela falou do óleo de coco, né? Que você comentou, Nath.
E eu falei, gente, mas eu não sabia. Tipo assim, ela me ensinou na consulta. Ela, não, óleo de coco funciona, é super bom. Você usa nos dias que você não tá usando o Yellowfen, o ácido hialurônico, que é super bom, funciona. Deu óleo de coco, óleo mesmo? Ela, é. E aí, tipo, foi legal, assim, aprendi uma coisa nova, dando uma abertura para uma paciente muito querida, Eu assim, e é super adoro. bom. Óleo de coco eu acho uma beleza. Só não, lembrando que não pode usar junto com preservativo de látex, né? Porque não dá certo. Mas eu uso pós-banho. Eu saio do banho, eu passo com o dedo mesmo. Eu não faço os comprimidinhos. Eu passo com o dedo mesmo, assim. Cara, melhora demais, assim, sabe? É aqueles de supermercado mesmo, sabe? Bem Sem firula. baratinho, Outra pessoa também, outra moça que comentou que ela também usa o óleo de coco e para ela foi uma bênção. É sim, muito bom. Isso não só para paciente oncológica, pacientes em geral mesmo, né? É bom mesmo, é natural, é muito difícil alguém que vai ter alergia. E tem inclusive óleo de coco da linha, acho que é da Copra, que não tem nem o cheiro, porque tem gente que não gosta daquele cheiro do coco, tem um que não tem cheiro do coco. É o óleo de coco sem cheiro de coco. Então é natural, aí que a gente, nessa onda oncológica, a gente vira vegano das coisas, né? Você quer sem nada, sem nada. Eu recebo muito produto assim, natural, né? Tanto para região íntima e tudo mais. E eu vou testando aí, né? Sem álcool, sem isso, sem aquilo, sem aquele outro, sem cheiro. Nas químicas realmente é algo que pega esse negócio de cheiro, né? E tem muito produto legal que a gente desconhece. É legal a gente dar uma live só pra gente falar de brinquedos sexuais, gente. Esses brinquedinhos. Porque ajuda, porque o sexo não é só penetração, a Thaís já falou, né? A gente fica focado naquilo, né? Sexo vai muito além disso, né? E às vezes com a ajuda desses, sugador de clitóris, ou até dildo, que é aqueles batonzinhos assim, que nem parece. Meu, a gente não pode ter tabu para falar disso. Porque, às vezes, para a mulher ir treinando ali, voltar a ter penetração, se ela começa a usar esses brinquedinhos primeiro, às vezes o parceiro vai até gostar, é uma coisa diferente, sabe? Uhum. Tem de tudo quanto é preço, tudo quanto é lugar, ninguém vai ficar sabendo que você está recebendo brinquedinho nem nada, né? Eu acho que é outra coisa que às vezes a gente fala para a paciente, ela nem sabe que ela pode também usar esse tipo de coisa a favor dela, né? Se sentir um pouco ela de novo, sabe? Gente, faz uma diferença que vocês não têm noção, assim, na nossa vida. Parece que você vai voltando a sentir você de novo, assim, se reconhecer um pouco nesse corpo que ficou, sabe? E realmente é muito importante, assim, não é algo secundário, sabe? Com certeza. Gente, eu acho que é isso. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu falar um monte de coisa que vai abrir a cabeça de quem assistir, e às vezes que tava lá meio que nesse tabu, e agora, se Deus quiser, vai conseguir abrir um pouco. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui. E é isso, acho que é isso. Eu amei. Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que a gente falou muita coisa. Acho que Fala. foi muito legal. Eu amei Se também. depois alguém tiver dúvida, quiser mandar mensagem, pode mandar para mim no Instagram. Eu vi que a Maia falou, dá para fazer cápsulas na cartela de remédio e pôr no congelador. Isso é do óleo de coco, tá, gente? Lembrando que quando a gente fala isso de fazer as cápsulas, ela tá falando de fazer pega a cartelinha de remédio, coloca óleo de coco, coloca no congelador, e aí todo dia você pega uma cápsula e coloca lá dentro da vagina. Lembrando que qualquer remédio que você pegue, seja de pirona, você tem que lavar bem essa embalagem. Porque qualquer resquício do comprimido que ficou, às vezes microscópico ali, você vai introduzir dentro da vagina e tem uma absorção. Então, lava bem essa embalagem. Por isso que eu quase nunca falo isso no Instagram, assim, porque tem essa recomendação. Então, cuidado. Mas é super legal, é uma estratégia legal de se fazer. A minha mãe, amei demais. A minha mãe é minha maior fã. Eu vi. Adri, te amo, Adri, saudade. Tem a Dria, Bala, Nerissa, várias pessoas aqui, Nath, que já entraram. Também? Uma galera, Leiliane. A Lê foi um presente que vocês me deram, viu, meninas? Tá vendo, gente? Tem muita coisa nesse processo, tantas pessoas que a gente conhece, que a gente não conheceria de outra forma,
E, gente, é só gente massa. É cada live, cada podcast, a gente ressignifica alguma coisa. É incrível. É incrível. verdade. Nossa, eu aprendo demais, 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 demais. Esse Outubro Rosa, assim, para mim, eu participei de vários eventos, assim, né? Porque eu sou um combão, né? Tô careca, sou ginecologista e tive câncer de mama. Então, pega um combão. Então, eu participei de muita coisa, foi legal, assim. E eu tive muita troca com profissionais e com outras oncofriends, né, amigas do peito, metastáticas. Eu comecei a ver um outro mundo que, mesmo sendo médica, que eu não conhecia, sabe? E foi muito legal essa troca, abranger, assim, um Outubro Rosa que abrange a sexualidade, que abrange as pacientes metastáticas, que não é tudo só sobre cura e eu venci. Enfim, eu abri a minha mente, assim, foi um mês que eu aprendi muita coisa também, tanto para mim quanto com outras pessoas, o cuidado com o outro. E foi muito legal o que você falou, Mari. Se eu não tivesse tido o diagnóstico de câncer, muito provavelmente eu não ia estar lá nas redes sociais nessa causa. Eu não ia ter conhecido você, a história da tua mãe, que infelizmente faleceu, mas que venceu de alguma forma isso também, né? Eu acredito que ela esteja num lugar maravilhoso, porque só pode ter isso esperando a gente. Um lugar lindo, maravilhoso, bem perto de Deus. Eu não ia ter conhecido você e, consequentemente, eu não ia ter conhecido a Lari, não ia ter participado do podcast, não ia ter esse almoço delicioso que eu tive com vocês lá em São Paulo, aí em São Paulo, né? Talvez nunca tivesse feito live com a Frida, né? Que é a Thaís, que eu quase todas as vezes eu falei, Frida, meu Deus, é Thaís. Então, gente, a vida vai aproximando a gente. Então, eu sou muito grata por ter conhecido vocês, por vocês me darem espaço também para falar. De verdade mesmo, muito obrigada. Eu gosto muito de vocês. Eu espero que a gente tenha vários e vários encontros ainda. Obrigada a você. Obrigada, Nath. Obrigada, Thay. Obrigada, meninas. Nossa, foi ótimo. Eu acho assim, Nath, é muito real isso. E a gente quer trazer aqui no nosso Instagram a realidade. A gente não quer trazer só assim, ai, gente, Outubro Rosa ou cura, ou a gente quer falar sobre câncer de verdade. Então, assim, eu já até falei com uma médica que faz cuidados paliativos. Eu quero trazer também, a gente tem que falar sobre isso, porque parece que assim, aí a paciente virou metastática, acabou. Não, ela virou metastática, ela entrou em um outro momento e que não quer dizer que ela perdeu a batalha. E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a vida com o câncer e como a gente pode fazer para, enfim, abordar todos esses assuntos, porque daí é como a sexualidade. Aí é difícil, então deixa meio de lado, vou falar disso não. Tem razão, Nath. Mas tem assim, razão, Nath. a gente tem que falar sim, tem que falar de sexualidade, tem que falar dos pacientes metastáticos, tem que falar o que a gente pode fazer quando uma pessoa está com a doença em progressão, e aí? Né? É difícil, mas a vida é cheia de coisas difíceis e que a gente tem que abordar também. E a gente quer trazer isso sim. Eu tenho várias dicas de pessoas metastáticas oncológicas aqui, que são onco-influencer, para vocês trazerem para conversar. Eu conheço várias pessoas que estão vivendo com mais de 10 anos com câncer de mama. Então, é assim, aí existe o controle da doença hoje em dia, né? Daqui a pouco vai virar igual pressão alta, se Deus quiser. É uma doença crônica, né? E é isso, quanto mais diagnóstico precoce a gente fizer, mais a gente vai ter cura e mais a gente vai conseguir pegar as metástases iniciais e manter elas crônicas. Gente, a gente tem paciente metastática curada. Tá, é uma parcela pequena, mas a gente tem isso hoje em dia. Então, assim, gente, tá evoluindo tanto, a gente precisa dar voz para elas. Realmente, eu acho que isso falta muito no nosso Outubro Rosa e nós, como médicas, eu acho que a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas. Tem muita gente, né? Também, não só sobre cura e tudo rosa. É isso aí, muito obrigada, meninas, pela participação. Boa noite, obrigada por ficarem aqui com a gente. Boa noite. Obrigada, viu? Vai ficar salva e um beijo. Beijo. Tchau.
Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau. meninas. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.